Olá, eu sou Marisa Protzek dos Segredos de Pintar Fácil. Gostaria de falar com você um pouco sobre o artista interior. Se você ficou curioso com essa frase, desperte o seu artista interior, ou se você gosta de arte, de pintura, é porque você tem um artista aí em você. Agora, se você ainda não se expressa de uma maneira artística, é porque esse artista ainda está adormecido. O meu artista interior também esteve adormecido por muitos anos. Só há 15 anos atrás é que ele despertou. Até essa época, eu tinha uma vida assim, um pouco vazia. Eu não tinha assim muita alegria, eu não me sentia realizada. Tudo que eu fazia não tinha muito significado. Eu não acordava empolgada para fazer alguma coisa. Então, eu percebi naquela época que eu precisava muito que a minha vida mudasse. Eu precisava expandir meus horizontes, eu precisava ver o mundo de uma outra maneira. E comecei a ler o que fazer de diferente, o que fazer que me desse essa satisfação, o que eu poderia fazer que me deixasse todos os dias com essa sensação de realização, que me deixasse empolgada, que me desse vida mesmo. E um dia eu fui a um evento e lá eu vi um artista plástico pintando ao vivo. Eu fiquei fascinada com aquilo. Eu olhei aquele jovenzinho pintando assim, de uma maneira bem descompromissada, sossegado, tranquilo, parecia um filme. As tintas iam aparecendo na tela e naquela hora eu falei, eu quero isso para mim. É assim que eu quero viver. Eu quero viver em paz, transmitindo coisas boas. Eu quero isso. Eu não sei pintar, mas eu vou aprender e vou conseguir fazer isso também. E aquele momento foi o momento que meu artista interior despertou. E eu saí então em busca de como aprender a pintar. E não foi fácil, porque eu fui em algumas escolas de arte, frequentei algumas aulas e foi tudo muito chato, muito ruim, muito lento, caro, horários que não se adequavam à minha vida. Eu tinha que fazer um esforço enorme para conseguir naqueles horários deles. E nada do que eu queria aprender, que era uma coisa rápida, uma coisa assim mais espontânea, ninguém queria me ensinar aquilo. Diziam que isso não existia uma maneira de ensinar. Então eu fui procurar essa maneira por minha conta. Fui comprar livros e, que chato, os livros eram todos em inglês. Eu tinha um inglês, nossa, meu inglês era menos que básico, era muito ruimzinho meu inglês. Então eu tinha 2 abacaxis. Eu tinha que aprender inglês e aprender a pintar. Mas eu fui em frente porque eu queria muito mudar de vida. Aí eu comecei a traduzir aqueles livros, comecei a assimilar as técnicas. Só que aquelas técnicas que eu tinha comprado eram para aquarela, porque eu também não tinha encontrado nada sobre tinta acrílica, sobre tela. Assim, pelo menos de uma maneira que me agradasse, que fosse uma coisa bonita, viva, vibrante. Eu comecei a adaptar tudo aquilo e fui fazendo métodos de pintura. Durante longos e longos meses, eu fui trabalhando, adaptando tudo aquilo, experimentando tudo em papéis, porque eu não podia pintar em tela, eu tinha que fazer experiências, né? E fui conseguindo modelar uma maneira de trabalhar. E com um passo a passo. Para que quando eu fizesse uma tela boa, eu conseguisse repetir aquele processo de novo. Porque no começo eu fazia uma coisa boa às vezes, e depois não me lembrava como é que eu tinha feito. Aquilo já tinha sumido tantas e tantas camadas de tinta, né? Eu estabeleci uma metodologia de pintura, um método que me ajudasse a criar os quadros de uma maneira mais rápida. E isso era essencial, principalmente nos quadros abstratos. Agora, eu criava um quadro abstrato muito rápido, porque eu sabia qual era o começo, o meio e o fim. Eu já não tinha mais medo de errar, porque eu havia descoberto uma fórmula para criar esses quadros. Aí foi o ponto da virada na minha vida. Eu comecei a pintar de uma maneira muito descontraída. A minha pintura fluía rápida e eficiente. E comecei a produzir em uma escala maior. Chegou um dia que eu tinha várias telas. Eu peguei 10 telas dessa e levei para um evento. Era uma feira de frutas, uma festa do figo, festa da uva. Pus lá num cantinho meus quadros, 10 quadros. Venderam 5 quadros. Eu fiquei muito contente, pensei, acertei o caminho. Cheguei em casa e continuei pintando. E fui participando de muitos eventos. E fui vendendo muitos quadros. Olha, nesses últimos 15 anos eu fiz mais de 10 mil quadros e vendi todos eles. Eu transmiti tudo o que eu tinha de bom para esses meus quadros. Então, a sensação de realização foi muito grande. Porque eu acho que eu dei para o mundo o que eu tinha de melhor.
todos os meus bons sentimentos. E ao longo desses anos eu fui conhecendo muita gente que queria aprender também a pintar, para poder se expressar também. Então, a minha nova missão agora é ajudar essas pessoas a despertar esse artista interior, mas de uma maneira que esse despertar seja alegre, feliz, um despertar para uma nova vida. É ajudar essas pessoas a também influenciarem beneficamente o mundo.